todos, este é o terceiro painel, o terceiro módulo desse curso. A gente vai tentar aqui recuperar um pouquinho do nosso tempo e debater esse tema extremamente importante, como foi apresentado, que é a preparação do superatleta. E nada melhor do que os três profissionais que aqui estão e que vão poder explicar, cada um dentro do seu meio, do seu clube, como esse tipo de trabalho está sendo feito. E a gente conta, segundo me informaram, também com a participação de vocês com perguntas. Quem tiver pergunta vai chegar aqui no meu celular, no meu WhatsApp. Queria a participação de todos, uma interação com os nossos convidados para que todos possam tirar as suas dúvidas. Boa tarde a todos, tudo bem? E a primeira pergunta, não podia ser diferente, a gente falou em superatleta. O que é hoje um superatleta no futebol? Quem gostaria de começar a explicar isso para o nosso público? Formar, preparar um superatleta. O que seria formar e preparar esse superatleta? Como a gente pode chegar à definição de um superatleta hoje no futebol? Eu entendo que formar um superatleta é criar todas as condições para que um ser humano seja capaz de cumprir demandas físicas, psicológicas, técnicas, e com isso ele conseguir atingir a paixão do torcedor, que na verdade nós estamos aqui exatamente por causa deles, né? Você reunir todas as ciências possíveis que possam contribuir para aquele sujeito desempenhar da melhor maneira possível a sua performance. E Altamiro, como é que você está trabalhando isso, por exemplo, no Palmeiras, onde você exerce a sua função? Como é que é feito esse trabalho no Palmeiras para desenvolver esse superatleta? Então, o nosso desafio lá, e é curioso, eu comecei como fisiologista no futebol há muitos anos atrás, nos Emirados, depois fui para o Botafogo, passei pelo Fluminense, estive no Curitiba e agora estou no Palmeiras. Uma parte dessa minha formação aconteceu numa das organizadoras do evento, que é a Trevisan. Curiosamente, há 7 anos atrás, eu recebi o convite para dar a disciplina Medicina do Esporte no curso de formação do MBA em Gestão Esportiva. E eu disse aos organizadores que eu aceitava o convite de dar aula dessa disciplina desde que ela mudasse de nome, porque eu não teria condição de dar aula de Medicina do Esporte sendo profissional de Educação Física. Então, se ela mudasse para o nome Ciência do Esporte, e a medicina é uma delas, eu poderia falar sobre o assunto. E eu passei muitos anos dando aula na universidade para graduação e pós-graduação. E a experiência na Trevisan foi única, porque eu tive que me preparar e desenvolver habilidades para falar para gestores, que é o que eu faço hoje, convencer gestores de que o dinheiro que vai ser gasto numa tecnologia é investimento, é um dinheiro que vai retornar, com o atleta menos tempo no departamento médico. Então, o nosso trabalho hoje no Palmeiras é unir todas as necessidades de todos os departamentos hoje do futebol profissional do Palmeiras estão embaixo do guarda-chuva da coordenação científica. E o que eu faço é tentar atender a expectativa de cada profissional, tentando fazer com que o clube invista em tecnologia e informação humana para que ele possa desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível. Gustavo, boa tarde. Queria que você também explicasse ao nosso público o trabalho seu no Santos, em cima do tema proposto, a formação do superatleta. E você está muito ligado a um time que vem formando muitos atletas. A gente teve agora um painel de categoria de base e é uma equipe que tem primado pela formação de atletas de base. Vocês estão formando esses superatletas de base, eles vêm da base já como superatletas, ou essa condição de superatleta é perseguida por vocês já no profissional? Bom, primeiro é um prazer imenso fazer parte de uma mesa assim e estar do lado do professor Altamiro, no qual eu publicamente assumo que sou muito fã. Eu sou responsável pela formação dos atletas na base do clube, né? Minha função no Santos é organizar e coordenar todas as categorias de base em relação à parte da fisiologia e da parte de performance humana. Não acho que nenhum atleta sai pronto da equipe de base. Juniores, nenhum atleta sai formado e sai pronto muitas vezes para fazer um clássico de Santos e Corinthians no Pacaembu lotado, oriundo da categoria de base. Acho que ele precisa de um período ainda de maturação no time principal. Também abordando esse tema, é um universo um pouco diferente, né? Você trabalha num time que tem como principal
projeção de atletas, principal destaque é projeção de atletas. É um time que talvez poucos conheçam, mas tem uma estrutura muito semelhante à dos dois que nós citamos aqui na preparação de atletas. Queria que você falasse desse trabalho inicial da preparação do superatleta no Desportivo Brasil. Boa tarde, eu queria agradecer também ao Rodrigo e à organização pelo convite, mesmo porque eu, como fisioterapeuta, estou habituado a falar para fisioterapeutas, mas não é sempre que a gente consegue falar com a comissão, né? Estou falando num evento para futebol, voltado mais para a comissão, então, muito legal essa oportunidade de poder colocar a visão da fisioterapia. Eu concordo muito aqui com os profissionais aqui, com tudo que eles falaram, e eu, com a minha experiência lá no Desportivo Brasil, até permite eu apresentar um pouco o clube, já que você falou sobre a característica do Desportivo Brasil. Então, eu estou no Desportivo Brasil há 10 anos. É um clube que nasceu com esse intuito de formar atletas, né? Começou lá com a Traffic e hoje ele foi adquirido por um grupo chinês, mas ainda tem na essência a formação de atletas, né? E hoje passa até por formação de atletas chineses. E, além de tudo isso que foi colocado aqui, o que eu entendo, até foi colocado muito bem pelo pessoal da base aqui, né? Eu trabalho com base e com profissional, e eu vejo muito essa transição. O que acontece é que eu acho que o atleta do futuro ele tem que ter a característica de se recuperar, de se cuidar, né? Eu acho que o atleta que não consegue fazer o que ele precisa para se recuperar, né, e no sentido profissional da palavra, às vezes falta um sentido de comportamento, ele não consegue hoje acompanhar o que o futebol exige. Existe aquele atleta que geneticamente é favorecido, e esse eu acho que não é o que a gente está falando dele, a gente está falando aonde que a gente consegue intervir, né? Que o geneticamente favorecido, eu vejo que muitas vezes ele chega, às vezes ele não teve o melhor treinador, ele não teve o melhor estrutura, mas ele chega porque ele já tem aquela condição favorável para aquilo. Agora, aonde a gente pode intervir, eu entendo que é o atleta que consegue se recuperar, é o atleta que visita menos o departamento médico. Eu vejo que o atleta que já na base já tem aquela característica de se lesionar muito e de passar muito tempo no departamento médico, esse atleta dificilmente ele forma, ele chega na condição de atleta profissional. Então, acho que o atleta que tem essa característica de se recuperar, de se cuidar, que é o atleta do futuro. Vocês, logicamente, fazem um trabalho comandados ou dentro de um contexto de uma comissão técnica. E a gente aqui não precisa contar nada sobre isso, o tamanho da pressão que é o futebol brasileiro, e ela está sempre no primeiro ponto, o primeiro para-raio dessa pressão é o técnico de futebol. Vocês trabalham, ou gostariam de trabalhar, ou percebem com outros companheiros que o técnico, ou os técnicos em geral, que têm amadurecido, têm surgido novos profissionais extremamente competentes, estudiosos, eles estão prontos para não só respeitar esse trabalho que é de grande valia ao clube, mas principalmente de, às vezes, abrir mão de algo que ele queria mais aceleradamente à disposição dele, como a recuperação de um atleta, como a preparação de um atleta, a formação, para que vocês possam incluir o trabalho de vocês nessa super preparação, na preparação do superatleta. Como é que é essa relação, que é muito profissional, mas ao mesmo tempo de muita cobrança do futebol em relação ao técnico, que é o pilar dessa comissão técnica? Fiquem à vontade, Guto, Gustavo e Altamiro. A gente busca blindar a equipe de trabalho dessas influências, né? A gente vai sempre atuar tentando atender a expectativa do atleta, do torcedor e do treinador. Mas o nosso objetivo maior é buscar o tempo todo o que a gente pode fazer de melhor pelo atleta. Jamais sob a égide de uma espada apontada para entregar mais rápido um atleta sob risco. O que nós vamos buscar sempre é fazer o melhor que a gente puder para que ele esteja em condições de performar, mas completamente isento dessa questão da cobrança externa. E é um respaldo? Vocês sentem um respaldo por parte de diretores, de até torcedores, que entendem o trabalho tão importante de vocês? Eu acho que o professor Altamiro comentou, nossa função é uma função meio que de vendedor, né? Nós vendemos informações dentro do nosso clube. E quando eu falo em convencimento, é convencimento embasado com o que você pode trazer de informação com quem toma decisão acima de você e com quem está do seu lado.
Eu acredito que a grande relação dentro da comissão técnica é o equilíbrio. Acho que a saúde do atleta, pensando em esporte de alto rendimento, você fala assim, saúde do atleta, muitas vezes você fala, o esporte de alto rendimento não é saúde, mas a saúde do atleta ela tem que vir em primeiro lugar, muitas vezes, você não colocar um atleta em risco, sendo que uma área ou outra não te deu um feedback positivo sobre aquele atleta estar apto ou não para aquela ação. Mas eu acho que o grande detalhe de tudo isso é a troca de informação dentro da comissão técnica, a troca de informação dentro das áreas, e de uma forma clara, transparente, e o entendimento, com certeza, ela chega. Hoje eu vejo que o nível dos atletas, eu sou novo aí, eu estou 10 anos no futebol, mas meu início de formação foi com o Lotufo no Corinthians, então eu peguei uma transição, né? Eu peguei uma transição do futebol, então eu vejo que assim, o nível de informação dos atletas hoje é muito grande. Os atletas entendem o que é bom para eles, o que é necessário para eles. E acho que a grande troca de informação e a grande divisão de responsabilidade, tanto da parte deles quanto da nossa parte, faz com que a informação fique muito bem difundida dentro da comissão técnica. Guto, você queria acrescentar alguma coisa? Você trabalha com técnicos que aceitam bem esse trabalho que vocês realizam, que você realiza, ou sempre tem aquele que tenta dar uma apressada, por exemplo, no caso da recuperação de um jogador, ele precisa muito daquele jogador e ele tenta dar uma apressada e você está lá mostrando para ele, comprovando para ele, argumentando com ele que ele precisa de um tempo maior para que você entregue ele 100%. Existe todas essas situações, eu acho. Como o Altamiro colocou, a gente não pode, às vezes, cair nessa pressão, né? De cair, porque muitas vezes a pressa pode ser, na verdade, tomar o rumo contrário, né? Você retornando um atleta antes dele estar pronto, fatalmente ele pode voltar para o DM e você perdeu mais tempo do que na realidade você ganhou. Existe a pressão, acho que cada treinador tem é um indivíduo, né? Então eu já trabalhei com um treinador que chegou no nível de entrar no departamento médico e falar fora todo mundo, e querer botar os treinadores para fora. Eu acho que existe muita filosofia do clube, né? Você está respaldado pela filosofia do clube que você trabalha, e isso nós temos lá no Desportivo Brasil, felizmente. Eu acho que não é uma característica dos treinadores da nova geração, eu acho que, como o Gustavo colocou, é uma questão de integração. Então, os treinadores da nova geração, eles vêm com essa visão de que se você está aí, é porque você tem que designar o seu trabalho, então não há tanto... Existe a discussão, existe a negociação, mas existe o respeito, né? É fato que ele vai exigir, vai querer, mas eles entendem mais facilmente, olha, você argumenta e fica mais tranquilo, né? Mas eu acho que depende muito da filosofia do clube e como você vai reagir a isso. Eu queria acrescentar 2 aspectos. O primeiro, a gente tem uma máxima no nosso ambiente de trabalho que eu acho que cabe aqui até para reflexão. A gente nunca pode vender a nossa consciência ao preço miserável da nossa necessidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode trocar os nossos valores na medida do que a gente está sendo pressionado para entregar. Então, é claro que a gente tem critérios para dizer o sujeito está liberado ou não liberado para o jogo, o sujeito tem risco de piorar a lesão ou não, e existe uma cumplicidade na hora da gente decidir se aquele sujeito que está suscetível a uma lesão mais grave vai para o jogo ou não. É uma decisão coletiva, né? Mas a gente não pode, em momento algum, abrir mão do que a gente acredita. A gente usa critérios para dizer que o sujeito está liberado e a gente não vai modificar esses critérios para atender A ou B. A gente vai procurar sempre ser fiel a eles. É essa a ideia. Eu fiquei com uma dúvida, que talvez seja a dúvida de muita gente, vocês trabalham em clubes diferenciados no aspecto de estrutura, mas não é a realidade do futebol brasileiro, e vocês sabem bem, talvez estejam incluídos aí 3%, 4% de boa estrutura que tem o futebol brasileiro, e os outros 95%, 96% não têm essa estrutura. Como que vocês veem isso numa implantação global mesmo? E com a falta de estrutura, e para ter estrutura precisa ter dinheiro, para ter dinheiro o time precisa ter bons patrocinadores, bom público. Falar de Santos, Palmeiras e Desportivo Brasil é uma realidade de vocês, recorrente a vocês, mas a gente pode andar 300 quilômetros de qualquer estrada para o interior de São Paulo, a gente vai encontrar muitos clubes, até tradicionais, com uma situação muito precária em relação ao trabalho que vocês realizam. Como é que vocês conseguem, ou como vocês imaginam que profissionais como vocês podem colocar na cabeça dos dirigentes que é um investimento
difícil, complicado, que tem que se buscar dinheiro e que isso talvez não dê um primeiro lucro imediato ali no dia seguinte, mas que no longo prazo esse trabalho vai fazer com que o time tenha uma condição muito melhor na preparação dos seus atletas. Esse é um problema no futebol brasileiro para vocês? Eu vou iniciar aqui. Eu primeiro acredito que acho que hoje não existe mais desculpa. Acho que a informação está difundida aí online a todo momento, a segundos, a milésimos de segundo. Se você entrar em qualquer site de busca aí, você consegue pegar a informação que o Barcelona está fazendo agora. Então, eu acho que a gente tem essa informação a toda hora. Eu falando sobre as categorias de base do Santos, eu não tenho a melhor estrutura. Se eu comparar com a estrutura de São Paulo, a minha estrutura é bem menor do que a estrutura de São Paulo. Só que eu não abro mão do que as coisas que eu acredito, dos meus princípios e da busca da informação. Então, teoricamente, sei lá, eu não vou ter o melhor GPS do mercado, mas eu vou conseguir gerar informação com o GPS que eu tenho. Talvez eu não tenha o melhor controlador de carga que tenha no mercado, mas eu vou conseguir controlar a carga com a melhor informação, com o melhor embasamento, cientificamente comprovado, que eu consiga transformar aquilo em resultado. Então, em algumas vezes encontro assim, com o pessoal, eu sempre encorajo as pessoas a colocarem em prática e o que hoje cientificamente você consegue fazer, muitas vezes sem muito recurso. Lógico, a estrutura física ela é fundamental. Quanto maior a estrutura você pode dar para o seu elenco, para o seu clube, quanto maior é o ganho você pode trazer de tecnologia para o seu clube, você está largando na frente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que hoje, com o número de informação que o mundo pode te passar, você hoje sabe o que o teu colega na França está fazendo, e muitas vezes, ele tem um aparelho tal, mas eu não tenho o aparelho, mas eu consigo gerar a mesma informação com uma escala de percepção, talvez, que seja. Mas eu não vou deixar de ter informação daquele treino que foi feito. Eu não vou tapar os olhos e falar assim, já que eu não tenho um GPS em tempo real, eu não vou controlar a carga. Não, você vai controlar a carga. Você vai controlar a carga de uma outra forma. Mas até no aspecto financeiro é complicado, né? Porque tem que ter um investimento, não é um negócio que você vai, mesmo observando o Barcelona, times europeus, tendo a informação, como você disse, contextualizada e globalizada, o clube às vezes não tem condição financeira. Aspecto financeiro é muito complicado no futebol brasileiro. E eu fico imaginando até que quando clubes de menor expressão vão ao Santos, vão ao Palmeiras, vão ao Desportivo Brasil, profissionais se interessem em observar a estrutura e, como é que eu posso fazer? Mas acho que aí esbarra no diretor, fala o seguinte, olha, se eu investir aqui, você não vai ter time para trabalhar ali, ou se eu gastar dinheiro aqui, ou se eu contratar profissionais para essa área, eu fico... Porque é muito precária a situação de alguns clubes que até disputam Série A de Campeonato Paulista e tudo mais. Então, mais pelo aspecto financeiro mesmo foi a minha questão. Altamiro. Eu posso dar um exemplo nosso lá no Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras em janeiro de 2015 e o Palmeiras não tinha absolutamente nada, senão o fator humano, que era muito bom. O Palmeiras não tinha estrutura nenhuma e aí a gente conseguia entender por que as oscilações de disputar uma final de Copa do Brasil e no outro ano cair para a segunda divisão, absolutamente nada, nem equipamento, nem estrutura física, né? Primeiro a gente montou um projeto, depois um plano estratégico para tentar cumpri-lo. E aí a gente levou para as pessoas que podiam investir. Muita gente equivocadamente acha que o Palmeiras hoje é o que ou vem se mostrando um clube competitivo, porque teve o investimento do Paulo Nobre, que era milionário, e depois de outro milionário, que é o dono da FAM e da Crefisa. E, na verdade, essas pessoas todas duas são do mercado. Ninguém bota dinheiro para perder. As pessoas viram um projeto e investiram no projeto porque sabem que vão tirar e estão tirando o que colocaram com margem de lucro. Tá? Então, hoje, se você entra no Palmeiras, fala assim, o Palmeiras tem uma estrutura maravilhosa que ninguém tem. Não tinha. Foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro ano passado, sem ter nada. Tinha gente com vontade de fazer e um projeto bem construído, sólido, em proposta e em ação. E hoje a gente consegue ir para um jogo e impor respeito ao adversário. Não significa que a gente vai ganhar o jogo, mas a gente impõe respeito por tudo que a gente vem fazendo nessa ação.
Eu queria passar para outro tópico, né, porque tudo que vocês expuseram ao público, ele bate de frente com algo que é nocivo no futebol brasileiro, que é o nosso calendário, né? 70, 80 partidas, dependendo, aí 4, 5 competições simultaneamente. Ontem eu estava no Mineirão fazendo Cruzeiro e São Paulo e o Mano estava reclamando e ao mesmo tempo não lamentando muito a desclassificação na Copa Sul-Americana, porque ele falou, eu vou ficar só com 3 competições simultâneas, o que já vai matar meu elenco. Se eu estou com 4, eu não tenho elenco para jogar. E é difícil explicar isso para o torcedor, é difícil explicar isso para a mídia, ter que retirar jogadores importantes. Então, o aspecto calendário, até vou começar com você, Guto, o aspecto calendário, esse calendário apertado, de poucas férias, às vezes, campeonato que nem o ano passado, por uma infelicidade, o calendário acabou ficando mais espremido ainda devido ao acidente da delegação da Chapecoense. Como é que impacta negativamente no trabalho que vocês fazem esse calendário do futebol brasileiro? Eu acho que não é só o calendário, tem outras coisas também, até a própria organização dos jogos, né? De se jogar 9h30 da noite, e o que acontece quando você joga 9h30 da noite e termina esse jogo à meia-noite, o atleta vai dormir às 4 da manhã e a representação no outro dia, as viagens. Não é só o número de jogos, que muita gente olha para o calendário e pensa no número de jogos, né? A gente tem que pensar em toda a organização referente a isso. Mais uma vez, pela recuperação do atleta. Muitas vezes ele já está no período que ele deveria estar se recuperando, e aí por causa de um voo, e aí depois mais um ônibus, ele já está no momento de recuperação, porque já está contando o dia de recuperação dele, e ele ainda nem parou para ter o descanso. Difícil colocar solução nisso, no meu ponto de vista, né? Até pelo que você colocou aí, né? Cultural. Eu acho que é mais uma quebra de tabu, de paradigma cultural, do que qualquer outra coisa. Eu acredito muito no rodízio de jogadores, não vejo outra saída, mas é um paradigma difícil de quebrar. Você, às vezes, com o treinador nem é tão difícil convencê-lo de que ele vai precisar afastar um atleta cansado. Ele não está machucado, só que ele está apontando que ele vai se machucar. E aí, para explicar isso para a mídia, para o torcedor, né, para o patrocinador, eu acho que essa é uma quebra de paradigma. Você fazer um rodízio de jogadores, talvez, do meu ponto de vista, fosse uma das soluções. Mas é uma quebra de paradigma que eu acho difícil. E o que traz outro problema, novamente eu volto ao aspecto econômico. Para você fazer um rodízio de jogadores, você precisa ter no mínimo 30, 32 atletas ali à disposição. E também não é todo time que consegue, até num nível bom, ter 2 jogadores por posição, ou até no caso, às vezes 3 jogadores por posição. É muito complicado. E aí, por exemplo, Gustavo, eu chego em você. O Santos recentemente fez uma loucura, né? Ele foi a Belém do Pará, depois ele voltou para estrear no Campeonato Brasileiro. Está fazendo agora, inclusive. Voltou para estrear no Campeonato Brasileiro e está indo para Santa Cruz e La Serra e depois para jogar a Copa Libertadores no meio de semana. Quer dizer, treinamento 0. Recuperação, imagino que 0, ou feita no avião, feita no hotel. Enfim, o Dorival até reclamou disso há umas 2, 3 semanas, que loucura, né? Você está na região norte, vai voltar para o sul para depois subir a Bolívia novamente. E aí, o teu trabalho nisso, o trabalho da tua equipe nisso, como é que fica? Tem que paralisar? Dá para monitorar isso à distância nas viagens? O jogador ajuda você, trabalhando aquilo que você passa para ele, passando de volta para vocês os problemas que ele está sentindo, que vocês podem ajudá-lo? Como é que funciona? Talvez para o grande público o jogo é o que estressa, mas a gente sabe que muitas vezes a viagem estressa muito mais do que o jogo, né? E passar muito tempo dentro do avião e o tempo no aeroporto, muitas vezes o voo atrasa e aí você vai minimizando o tempo de recuperação, alimentação, estratégia de suplementação do atleta. O importante, né, nessa hora é você ter uma boa logística e uma boa estratégia para fazer com que o time esteja o mais apto possível para jogar. A gente sabe que 100% todos os jogadores eles não estão. Isso é uma máxima, a gente nem precisa tocar nesse assunto. Mas entra muito em questão agora a organização da comissão técnica de quais são as estratégias que a gente vai fazer para poder chegar no jogo da melhor maneira possível. A gente sabe que a gente vai jogar agora lá com uma altitude e no tempo de aclimatação não existe. A gente sabe que o ideal era você proporcionar isso. Então você vai ficar numa cidade a nível do mar, vai subir ali 2 horas, 3 horas antes do jogo, vai jogar e alguns problemas podem acontecer. Mas esbarra a questão de calendário. A Copa Libertadores, a Copa do Brasil estendeu o tempo, mas ainda continua tendo alguns problemas. Diferente da Europa, né? A gente
o Brasil é um país continental e você ora está jogando aqui no sul do país, ora você está jogando no norte, e tendo a Libertadores junto, e você acaba fazendo o continente. Então, o grande segredo disso é você ter uma ótima organização e uma melhor estratégia para fazer com que o time chegue num estágio mais ótimo para o jogo. E aí entra todo mundo, entra desde o treinador, o pessoal do administrativo, de logística, de viagem, voo, a nutricionista, o fisiologista, o preparador físico. Eu acho que o grande equilíbrio da comissão técnica funciona bem aí. E o trabalho humano, né? Muitas vezes o trabalho humano aí é bem mais fundamental de bolar qual que é o melhor plano, muitas vezes, do que da melhor estrutura. Porque, na maioria das vezes, você acaba não usando a sua estrutura, porque você está longe do seu recinto, né? Que deve ser bem complicado você exercer qualquer atividade, por mais boa vontade que todos tenham, fora do local que você está acostumado a trabalhar o atleta. Altamir, em cima disso, não sei se você tem essa opinião, mas duas competições simultâneas seria o básico, lógico, para que o atleta não tenha um estresse físico, mental, e que para que ele possa se recuperar de uma condição decente, para que o técnico tenha esse jogador. Duas competições simultâneas deixariam o calendário menos inchado e uma possibilidade de um melhor trabalho para vocês que trabalham nessa área de preparação? Olha só, eu vou ser bem franco aqui nessa colocação. Eu acho que a gente não pode pensar em ideal de calendário com a realidade que a gente tem no futebol. Acontecem muitas competições ao mesmo tempo e os times se inscrevem nelas todas porque precisam de dinheiro para poder atender a paixão do torcedor. Mais uma vez, a paixão do torcedor vai estar presente. Então, reclamar que o calendário é ingrato, é injusto. Eu estou no futebol há 25 anos e eu só vi ele piorar, né? Agora, saiu da Libertadores, entra na Copa do Brasil lá na frente, só piorou. A gente recebeu jogador anteontem no Palmeiras, o Juninho vindo do Curitiba, que já jogou, o time do Curitiba já jogou em 2017 o que times da Europa jogam na temporada. Então, isso não vai mudar no Brasil. O que a gente tem que ter é isso, planejamento, logística, para tentar cumprir toda essa maratona de jogos. Não adianta a gente pensar em diminuir, porque os clubes continuam de pires na mão buscando receita. E a receita vem de participar da competição. Mas se a gente tivesse uma posição sensata, e colocando ela na realidade do futebol brasileiro, vamos esquecer um pouquinho a realidade do europeu. Quantos jogos seriam, por exemplo, na sua opinião, suficientes para que vocês realizassem um bom trabalho, o jogador não tivesse todo tipo de estresse, não tivesse toda a possibilidade de uma contusão? Por exemplo, eu vou dar o exemplo, São Paulo fez 24, como ele foi eliminado de tudo, ele vai fazer só mais 38, que vai dar, se eu não estiver enganado, 72 jogos na temporada, que é muito abaixo das últimas temporadas. São Paulo fez uma média de 80 a 85 jogos. Vai cair aí quase 15% em relação aos jogos. Qual seria o número ideal de jogos numa temporada para a gente adaptar uma realidade brasileira, incluindo tudo que você falou, a parte financeira, inscrição em várias competições, porque eu estou imaginando que daqui a pouco o time está chegando a 100 partidas no ano, com 20, 25 dias de férias. Até 60 partidas seria um número razoável. O maior problema nosso, e a gente não computa isso, a mídia não fala sobre isso, é que a gente tem uma extensão continental. Essa semana saiu uma reportagem dos quantos quilômetros os clubes vão ter que cumprir no ano de 2017. Esporte Clube Recife. Não tem nenhum com menos de 1.000 quilômetros de distância. Então, isso não acontece em nenhum país da Europa. A Alemanha cabe dentro de Minas Gerais. Então, assim, isso é um complicador enorme que a gente não considera. A malha aérea brasileira é complexa. A gente chega em aeroportos e você pergunta para o cara da companhia de aviação que hora sai o voo, ele falou, não sei porque ele não chegou ainda. Eu quase não cheguei aqui hoje. Meu voo era 7h30, saiu às 9h30 de BH. Pergunta para quem trabalha no Japão, em uma temporada, quantas vezes pega um voo atrasado? Nenhum. O Oswaldo passou 5 anos no Japão, nunca pegou um voo atrasado. Eu, em 2016, não peguei nenhum na hora. Então, isso é um complicador que a gente tem que administrar. Que o recovery do atleta, né, a recuperação do atleta, começa imediatamente depois que o jogo termina. E, às vezes, você está assim, em deslocamento, numa sala de espera, sem saber que horas que você voa, indo para um estado e, de repente, tendo que ir para outro, porque não tem teto no lugar que você está chegando. Isso aconteceu no passado 3 vezes. Então, a gente está indo para São Paulo e ter que parar no Rio de Janeiro, porque não tinha como descer em São Paulo. Essa realidade ela é muito mais complexa
do que o calendário em si, em termos de jogos. Um clube consegue se organizar para jogar 80 jogos, se não houvessem todos esses problemas orbitando em volta da competição em si. É engraçado que fui com o Sub-20 jogar em Lucas do Rio Verde esse ano. Fui jogar em Lucas do Rio Verde. E aí nós descemos em Cuiabá. De Cuiabá, fomos a Sinop. Sinop, vou ser sincero para vocês, eu tenho um cagaço de avião. Eu morro de medo de avião. E na hora que eu vi descer em Sinop, o avião descia em espiral no meio do canavial. E aí descemos em Sinop, e depois tinha mais 2 horas e pouco até Lucas do Rio Verde. Aí jogamos. Voo rasteiro, né? Voo rasteiro. Aí jogamos lá no final do dia. O jogo acabou por volta de 8 e pouco, 9 horas da noite. Voltamos para o hotel, as estratégias de recuperação, mas aí tudo cai, vai tudo para o chapéu no dia seguinte. Porque no dia seguinte a gente saiu logo cedo, 2 horas de voo rasteiro, aí chegamos em Sinop, não dava para sair de Sinop. Aí tinha que esperar. O aeroporto pequenininho, você não consegue, a poltrona é bem menor do que a poltrona do avião. Então o atleta que está precisando otimizar a recuperação, ele está ali em tensão. Travado. Aí fomos para Cuiabá. Chegamos em Cuiabá, também não dava para sair, porque o avião que estava vindo de Roraima, que ia pegar a gente, não conseguiu sair de lá. Bom, a gente chegou em Santos, 3 horas da manhã, terceiro dia, ou seja, jogamos na quarta, chegamos em Santos, 3 horas da manhã de sexta, para jogar sábado do Campeonato Paulista. Se você tem alguma recuperação para iniciar, Não. você já está tão atrasado que é melhor descansar o atleta e arriscar colocá-lo em campo no sábado do que tentar qualquer outra coisa. Se alimentar bem e tentar fazer com que o cara esteja da melhor maneira possível, dormir bem. Porque qualquer outra estratégia de recuperação, você não tem tempo. Então, me veio com todas essas dificuldades que vocês passaram, eu vou começar com você, Guto, se de repente não aumenta, quando os dirigentes têm profissionais como vocês, da fisiologia, da fisioterapia, da preparação física, por tudo isso, não aumenta a cobrança em cima de vocês. Tipo, contratei vocês, tem que resolver isso. Eu estou gastando com vocês, mas vocês têm que dar um jeito do time estar voando no sábado, mesmo com essa maratona toda de 3 dias até Lucas do Rio Verde. Vocês sentem essa pressão? Vem uma pressão maior do investimento feito na área de vocês por parte da diretoria para que, em cima de todas essas dificuldades, esse calendário maluco, vocês coloquem jogadores em condição melhor para o técnico? Isso não é difícil de acontecer, né? Que é a contramão da questão. Você convenceu o cara de investir em tecnologia e aí, ou em recursos para recuperação, e aí fica parecendo que o milagre é possível, né? Então não adianta a gente também pensar que o recovery, né, Altamiro, também faz milagre, né? A gente tem que pensar que a programação da semana de treino, tudo está incluído no como que o atleta vai chegar no dia do jogo, né? E aí tem todos esses viés. Existe a pressão, mas eu acho que hoje, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm a falsa impressão que tudo é resolvível, né? Principalmente na parte da medicina. Às vezes o cara ele já vai no médico já esperando que ele já vai dar a cura para o que ele tem. Mas está tão evoluído assim, você vai me dar... infelizmente, algumas coisas ainda a gente não consegue recuperar. Por isso que eu bato nessa tecla de que o rodízio, por tudo isso que foi colocado, as dificuldades que são colocadas, você fazer um rodízio entre os atletas seria a saída viável, mesmo porque, mesmo no viés que você colocou econômico, de ter pouco atleta, você tem que demonstrar que o atleta, se você não fizer esse rodízio e perder esse atleta, ele vai sair bem mais caro, né, do que você ter um outro. E aí, é claro, se perder o jogo, pior ainda, né? Se você perder o jogo porque você fez o rodízio, a pressão vai aumentar ainda. Então, é muito mais uma quebra de paradigma, né, de cultura. Eu acho que é o único, por tudo que foi colocado, é a única saída que eu vejo. E me veio também uma outra dúvida, né? Vocês falaram muito bem que a cabeça dos atletas, ela deu uma evoluída, eles sabem da importância, até porque é o patrimônio deles que eles estão cuidando, né? Que é o patrimônio, o corpo dele, a mente sã dele, o corpo são, vai proporcionar o melhor futebol, melhores contratos, mais tempo útil no futebol, ida para a Europa, enfim. Então, aquele jogador, aquela figura do jogador relaxado da década de 70, tudo mais, ela hoje é deixada de lado. Mas, obviamente, num grupo de 30 atletas, ele não é heterogêneo, ele não tem 30 atletas focados no mesmo objetivo, né? E por mais que vocês sintam essa vontade do atleta em ouvi-los e seguir aquilo que vocês
passem, os demais membros da comissão técnica, vocês trabalham também com a rebeldia do atleta, de tipo, não dá muito caso, não sei se, vou lá, mas meio por obrigação, vou porque, senão, se eu não for, vão me cobrar, mas não é porque eu estou preocupado com isso, eu não sei se isso resolve. Ainda existe esse atleta, entre aspas, anos 70, que achava que tudo era resolvido na categoria técnica dele própria? Tamiro, você que está mais tempo nessa brincadeira. A gente não encontra muita dificuldade para lidar com isso, não. Não? O que eu acho que a gente melhorou muito, e eu imputo a nossa incompetência em conseguir convencer, está no discurso que a gente faz, né? A gente melhorou muito nisso, em explicar para o atleta o que ele precisa fazer, porque a gente foi criado num ambiente escolar e familiar que eu falo, você escuta, a minha verdade ela é absoluta. E a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas têm o direito de questionar essa verdade absoluta. Então, a gente traz o sujeito para discutir com a gente, mostra para ele o que a gente tem de informação. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um é o uso do Coban. Para quem não conhece, aquela faixa que o atleta coloca para proteger o tornozelo, por exemplo, né, envolve o pé. Tem uns até que botam envolvendo o punho, que é para enxugar o suor, para ficar bonitinho, pintado de verde. Então, o atleta, a gente fez um levantamento no clube de 2016 para 2017, com o elenco que a gente tinha de um ano para o outro, quase 80% dos atletas que usavam Coban não tiveram nenhum evento na sua história de vida de entorse do tornozelo. Quase 80% do elenco que usa Coban, no Palmeiras de 2016 para 2017, esse elenco que está aí, teve eventos que justificassem o uso do Coban. E um rolinho daquele custa R$50, se você comprar um. Se você comprar em quantidade, você vai pagar 30. A gente gasta um por pé. Absolutamente desnecessário. O Coban foi criado para você proteger uma articulação que sofreu algum entorse, onde os ligamentos foram exigidos e foram distendidos. Então, você usa o Coban para preparar o atleta progressivamente a voltar a usar o seu ligamento original. Ele não nasceu com Coban, ele nasceu com ligamento. Então, na medida em que o atleta volte a ter o ligamento funcionando normalmente, você tem que desmamar o uso do Coban para ele voltar a usar a estrutura dele biológica. Só que o atleta da base vê o atleta profissional, a gente faz muito isso, treinos com o sub-20 junto com o profissional, sub-17 com o profissional. Ele olha o Zé Roberto treinando e vê o Zé Roberto se preparando para o treino, e ele começa a copiar modelos de comportamento para entender que aquele modelo de comportamento vai gerar o sucesso que ele ainda não tem, né? O Zé faz isso tudo, eu vou fazer também. E aí ele começa a usar o Coban, porque ele vê o cara usando. Olha em que pé isso chega. Então, hoje a gente consegue mostrar através de números em reuniões que a gente faz periodicamente a importância do sujeito beber a água e não jogar a água na cabeça, a importância do sujeito tomar a suplementação, né, e não esconder o comprimido no canto da boca e jogar ele fora. Por que ele não deve tomar o suplemento tal, deve tomar o suplemento Y? Tudo isso é informação. O atleta tem que ser informado do treino, por que ele vai fazer aquele treino, para ele entender a importância dele se aplicar no treinamento. Então, basicamente, hoje eu vejo assim, quanto melhor for a informação transmitida para a comissão, para a direção e para o atleta, menor a chance da gente errar. A gente vai errar, mas vai errar menos se a gente der qualidade na informação que a gente passa. Gustavo, você tem alguma coisa a acrescentar? Que depois eu queria fazer uma outra pergunta de outro assunto. Não, eu acho que eu concordo plenamente. Acho que difundir informação com os pares que estão, com o grupo de trabalho que você tem ali, tanto com a comissão técnica, mas principalmente para os atletas, é extremamente importante. Eles entenderem o que eles vão fazer na sessão de treinamento, por que aquela sessão de treinamento foi feita, o que deu de resultante, por que eles estão fazendo um agachamento X com aquela carga, por que eles estão puxando um trenó com aquela carga e o outro está puxando com aquela outra. Eles entenderem isso, a gente passar esse tipo de informação para eles. E eu acho que eles estão, tanto os mais revoltados quanto os mais inteligentes, a gente tem obrigação de fazer essa informação chegar a eles. A pergunta que eu faria para você, queria que o Guto falasse também, quando vocês recebem atletas que já vêm com uma estrutura, vêm de um clube que tem uma estrutura, se não igual, semelhante, que teve um trabalho bem feito nos últimos
365 dias, ou nos últimos 2 anos, imagino que seja uma situação. Quando vocês recebem um atleta, até já com um pouquinho mais de idade, a partir dos 23, 24, que vem de um clube que nunca se preocupou com essa área que vocês atuam, é diferente o trabalho? É diferente o tempo de vocês conseguirem transformar esse jogador no chamado super atleta? Vocês têm maior dificuldade e por quê? Guto, eu vou iniciar porque eu vou falar da base, né? Como eu sou responsável pela categoria de base, eu falei no início sobre o repertório, quanto mais informação eu puder passar para um atleta no seu período de informação, ou seja, a iniciação precoce, a gente fala de iniciação precoce. A iniciação precoce ela existe, porque um menino com 7 anos ele joga futebol de salão. A especialização precoce que é um problema. Então, eu não posso especializá-lo, eu tenho que orientá-lo e fazer com que a sequência pedagógica, ou seja, a cronologia dos fatos funcione de uma forma mais clara e limpa possível. Mas eu vejo, por exemplo, o professor Altamiro no time principal do Palmeiras. Ele tem que receber os atletas da categoria de base do Palmeiras com um nível de informação para que não aconteça um choque de realidade, né? Lógico, um atleta iniciar um processo, um profissional iniciar um processo num time profissional, fatalmente você tem um choque de realidade. A rotina é diferente, a presença de imprensa, a cobrança, uma série de coisas. Mas, da nossa área, quanto maior a informação eu puder passar para ele, para minimizar essa transição, é importante. Acho que aí cabe o Guto falar sobre os atletas mais velhos, né? Não, na realidade, eu até posso colocar alguma coisa dos atletas da base também. Então, os atletas que a gente percebe que estão conosco desde mais jovens, sub-14, categorias menores, realmente eles chegam até o sub-20 mais bem preparados. A gente observa que algumas lesões mais características de atletas que chegam no sub-16, 17, porque não tiveram aquela preparação, um repertório motor maior, algumas coisas que a gente trabalha lá no clube. Alguns que chegam de fora, aí é uma questão mais da personalidade de cada atleta, são esses que você pergunta, como é que era lá no seu clube o departamento médico? Aí ele fala, era gelo e oração. Então esse atleta, às vezes ele chega para a gente com uma certa dificuldade de entender todo o processo, toda aquela estrutura que ele tem para usar e se adapta àquilo. Outros que são mais resistentes, que é o que a gente estava comentando, os atletas dos anos 70 e tal, continuam sendo resistentes. E aí é um trabalho que tem que ser abordado multidisciplinarmente, né? Às vezes é o treinador que vai colocar, menino, você tem que seguir por aqui, às vezes é o psicólogo, mas assim, de uma maneira geral, é muito da personalidade de cada um. E eu entendo que, infelizmente, aqueles que não se adaptam é o que eu tenho visto. Então, não é porque, até o Altamiro comentou que tem chegado menos atleta, eu tenho visto menos esse tipo de comportamento. Eu acho que, assim como o mercado seleciona aqueles geneticamente favorecidos, também selecionam esses que lá na base já tiveram um comportamento mais voltado para isso. Então, eles já chegam lá no profissional chegam mais atletas com esse perfil no profissional hoje, porque os que não têm esse perfil fatalmente não estão chegando. Bem, a gente está chegando já no finalzinho, já me levantaram uma placa de acréscimo de 5 minutos ali, mas eu não podia deixar perguntar para vocês, que vocês colocassem para o nosso público, quanto nós estamos ainda, por mais que o Palmeiras tenha muito investido, o Santos ainda esteja investindo naquilo que é perfeito, mas já tenha uma boa estrutura, o próprio Desportivo Brasil com essa injeção, imagino, de recursos dos chineses, quanto nós estamos distantes ainda da Europa. E quando eu falo Europa, eu penso em Europa, eu não queria nem pensar em Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Vamos pegar uma média da Europa, vamos pegar até times de um escalão um pouquinho menor, mas que estão bem estruturados. A gente está muito distante de um trabalho nessa área que possa ficar, se não igual, mas muito próximo ao que se faz na Europa. Te confesso que eu não consigo ver, olhando o funcionamento de um clube, em todas as suas áreas, eu não consigo ver defasagem significativa entre o que a gente faz aqui e o que se faz na Europa. Eu acho que o que está muito ruim ainda é o entendimento do que está em volta do clube. E aí eu envolvo o torcedor e a imprensa. Isso, para mim, ainda está muito ruim comparativamente. A gente ainda tem uma imprensa que trabalha muito em cima das coisas ruins que o futebol tem, e elas existem, né, as coisas ruins, mas a gente tem muita coisa positiva. A imprensa trabalha muito em cima do cachorro vira-lata, da síndrome do vira-lata, que a gente não é,
né? A gente tem muita coisa em excelência. Se a gente for ver material publicado hoje por profissionais da área de ciências do esporte, eles são de tão nível de excelência quanto o que se publica lá fora. O entendimento das pessoas do que se está fazendo hoje no futebol é que ainda é muito ruim. O que acontece dentro do clube, na base e no profissional, é hoje, na minha opinião, muito bom. Falta esse entendimento. Se a mídia ajudasse um pouco, mostrando a parte boa que o futebol tem, talvez nós tivéssemos melhores investidores no futebol. Está faltando investidor porque a mídia vende um futebol ruim. E aí o investidor não quer botar o dinheiro. Não, eu concordo. Eu vou até entrar para finalizar, eu vi que a placa subiu de acréscimo. Se você reparar, o número de atletas brasileiros que contratam profissionais brasileiros para seguirem trabalhos na Europa é muito grande. Eu mesmo já fui contratado para isso. Então, eu concordo com o professor Altamiro. Hoje, o nível de publicação, de relato científico, de produção, de análise, é muito grande feita no país, mas é pouco divulgado. E nós que somos da área sabemos. Hoje, grandes referências que eu uso para o trabalho são produções nacionais, não são produções internacionais. Então, algumas das grandes referências que eu uso hoje como rotina, por estar no campo hoje, aplicando muitas vezes o treinamento, são produções nacionais. E isso pouco é falado. Nós sabemos, né? Nós que estamos no dia a dia, nós sabemos disso. Nós sabemos de colegas aí que produzem e passam informações a todo momento. E as informações estão aí. É só procurar. E acho que essa talvez é a grande diferença, é a divulgação. Esteja o problema. Guto? Eu também concordo. Com o Desportivo Brasil, a gente tem bastante experiência com viagem internacional, a base viaja muito, né? Então, a gente troca muita experiência com os profissionais de outros clubes, maiores e menores. Então, eu vejo que metodologia até são parecidas, o que às vezes a gente vê de diferente é um pouco de criatividade, que a gente enxerga em algumas coisas que eles executam, e eles também veem essa forma. Quando você vai conversar com eles, eles também apontam algumas coisas, soluções muito criativas que o brasileiro usa. Eu acho que ainda falta um pouco uma mudança mais do que de metodologia, de mentalidade, né, para algumas coisas, especialmente na questão da maneira profissional com que o atleta enxerga o futebol, né? Então, eu acho que a mentalidade mais do que a metodologia. Tanto o atleta, até questão de torcida e mídia, né? Mais mentalidade mesmo. Senhoras e senhores, queria agradecer a Trevisan, a TH360, aos profissionais, o Gustavo Jorge dos Santos, o Altamiro Bottino do Palmeiras, o Guto Ribaldi do Desportivo Brasil. Obviamente, ainda tinha aqui pelo menos uns 4 tópicos para a gente falar do que me foi passado, do que eu estudei antes de vir para cá, mas o tempo está encerrado. Então, por favor, gostaria que vocês agradecessem a presença e a aula que eles deram aqui durante esta hora para vocês.